Olha, para começar nossa conversa, eu tenho um fato bem curioso. Tem um filme de desastre, lançado há mais de 20 anos, que a crítica na época descreveu, e eu estou citando aqui, como profundamente bobo. Aham. E mesmo assim, se a gente olha hoje, ele continua sendo um fenômeno em streaming. Netflix, AMC+, Peacock, ele simplesmente, sabe, se recusa a desaparecer. É uma contradição fascinante, né? Um filme que, sei lá, deveria ter sido só um espetáculo passageiro, mas que acabou criando uma sobrevida cultural impressionante. Exato. E é justamente essa contradição que a gente vai analisar hoje. Estamos falando, claro, de O Dia Depois de Amanhã, aquele épico de destruição de 2004 do Roland Emmerich. Exatamente. A nossa missão aqui é tentar desvendar essa dualidade. Como que uma obra com um roteiro que todo mundo concorda que é fraco e uma ciência, para ser bem gentil, flexível, Bem flexível. e não só virou o sexto filme de maior bilheteria do ano dele, mas, e aqui que está o ponto crucial, se transformou num marco cultural que mudou a percepção das pessoas sobre mudanças climáticas. São, tipo, duas histórias completamente diferentes sobre o mesmo filme. E para entender essas duas histórias, a gente mergulhou fundo em fontes bem diferentes. A gente tem as análises financeiras da indústria para entender o sucesso comercial, O dinheiro. o dinheiro. Temos artigos técnicos sobre os efeitos visuais, para decifrar a mágica por trás das cenas. E o que eu acho mais importante para a segunda parte da nossa conversa: comentários de cientistas climáticos e estudos acadêmicos super rigorosos que mediram o impacto real que o filme teve em quem assistiu. Ok, então temos o filme em si e o eco que ele criou no mundo real. Vamos começar pelo começo. O choque monumental entre o sucesso de bilheteria e a frieza da crítica. Pois é. O Emmerich já era o mestre da destruição por causa de Independence Day, né? E aqui ele apostou tudo de novo. Um orçamento de 125 milhões de dólares, que era um risco enorme na época, com a maior parte do dinheiro indo para uma única promessa: mostrar o fim do mundo como nunca vimos antes. E foi uma aposta que se pagou, assim, espetacularmente. A arrecadação global passou dos 552 milhões de dólares. Só para ter uma dimensão, ele estreou nos Estados Unidos no fim de semana do feriado de Memorial Day e fez quase 69 milhões em 3 dias. Nossa, o público correu para os cinemas. Financeiramente, não tem discussão, foi um sucesso estrondoso imediato. E enquanto o estúdio enchia os cofres, a maioria dos críticos, torcia o nariz. A pontuação dele no Rotten Tomatoes é de só 45%, e no Metacritic, 47 de 100. São números que geralmente indicam um fracasso, né? Sim, total. A crítica mais famosa talvez seja a do lendário Roger Ebert, que chamou o filme de profundamente bobo, mas, e aqui isso é fundamental, ele também admitiu que o espetáculo visual era inegavelmente eficaz e muito poderoso. E essa dissonância é a chave de tudo. O público não pagou por um roteiro shakespeariano, sabe? Claro que não. Pagou pela experiência visceral da catástrofe. A promessa de ver Nova York congelar, de testemunhar o apocalipse numa tela gigante, era uma proposta de valor muito, muito clara. Aham. Isso fica evidente no cinema score do filme, que foi B. Essa nota não mede se o filme é bom no sentido artístico, mas se a audiência recebeu o que esperava. E B indica que o público saiu satisfeito. Eles foram ver destruição e receberam destruição em escala épica. E eu lembro perfeitamente dessa sensação. Eu saí do cinema olhando para as nuvens de um jeito diferente, sabe? Meio que esperando tudo congelar de repente. A lógica não importava na hora. O sentimento, a impressão visual era o que ficava. Totalmente. E isso me leva a uma pergunta. O que exatamente eles fizeram de tão espetacular, tecnicamente falando, para que ninguém se importasse com um roteiro fraco? A resposta está nos detalhes quase obsessivos dos efeitos visuais e, como a gente vai ver, do som. O que é fascinante aqui é o nível de realismo que eles buscaram para criar a fantasia. A equipe de efeitos visuais, liderada pela supervisora Karen Gulekas, entendeu que, para o público acreditar no congelamento de Nova York... Primeiro, eles precisavam acreditar na Nova York digital. Exatamente. Não podia ser uma cidade genérica, tinha que ser aquela cidade, em todos os seus detalhes, certo? Então eles foram para a cidade e tiraram o que as fontes descrevem como centenas de milhares de texturas do ambiente real. Fotografaram prédios de todos os ângulos, do nível da rua, de andares intermediários, dos telhados. Nossa, que trabalho! Isso permitiu que eles construíssem um modelo 3D da cidade com precisão de polegada. Eles recriaram a realidade com perfeição para poder destruir de forma convincente. A cena do navio-tanque gigante sendo arrastado por uma Quinta Avenida inundada só funciona porque aquela parece a Quinta Avenida de verdade.
É a criação de uma base de realidade para vender a fantasia. E tem outra cena que tecnicamente é talvez ainda mais impressionante, embora menos icônica. O acidente dos helicópteros na Escócia. Ah, sim. Essa sequência é uma obra-prima técnica criada pelo estúdio The Orphanage. Era tão complexa que absolutamente tudo na tela é digital. Os helicópteros, a tempestade de neve, o terreno, o gelo se formando nas pás, tudo. Tudo feito em computador. Tudo. O resultado foi tão realista que um dos envolvidos no projeto contou que um supervisor de efeitos visuais veterano de outro estúdio perguntou se eles tinham usado miniaturas reais para filmar a cena. Caramba! Para um artista de VFX não existe elogio maior. É o teste de Turing visual, né? É curioso pensar no contraste da experiência dos atores no meio disso tudo. O Jake Gyllenhaal contou numa entrevista que ele filmou essas cenas de frio congelante no estúdio em Montreal, que na verdade estava aquecido a quase 30 graus Celsius, cercado por neve de papel e plástico. É, a magia do cinema, né? Convencer o público de um frio mortal enquanto os atores estão suando sob as luzes. E essa magia não era só visual. O som foi um elemento, assim, crucial e muitas vezes subestimado para criar a sensação de terror. Eles tinham um problema conceitual. Como você torna o frio, que é a ausência de energia, numa ameaça ativa e assustadora? Isso é fascinante, porque o frio é silencioso por natureza, né? Como se dá uma voz, uma personalidade a algo que é a ausência de som e calor? Essa era exatamente a pergunta que a equipe de design de som se fez. E a resposta que eles encontraram foi brilhante e um pouco assustadora. Eles foram buscar a resposta no reino animal. Como assim? Para a cena em que o supercongelamento persegue os personagens dentro da Biblioteca Pública de Nova York, a equipe de som gravou e manipulou digitalmente o vocal de um lobo. Um lobo? Peraí, então o som do gelo avançando é um uivo de lobo distorcido. Exatamente. Essa decisão criativa transformou o frio. Deixou de ser um fenômeno físico passivo e se tornou um predador ativo que caçava os personagens. O som deu ao frio uma intenção, uma agência. Isso intensificou o terror psicológico de uma forma que só o som consegue fazer. Eles criaram um monstro invisível. Exato. E esse monstro invisível era a personificação da ciência do filme. Uma ciência que, assim como o som, era poderosa, assustadora, mas que talvez não aguentasse um escrutínio mais detalhado. Vamos mergulhar nesse núcleo da trama. Vamos lá. A premissa é: o aquecimento global causa o derretimento do gelo, que interrompe a circulação do Oceano Atlântico Norte, o que, por sua vez, desencadeia uma nova era do gelo em questão de dias. Quão plausível é isso? Se a gente conectar isso à estratégia do roteiro, a gente vê um padrão muito inteligente. O filme usa o que podemos chamar de âncoras de credibilidade. Ele começa com elementos do mundo real para ganhar a confiança do público antes de levar para a ficção. Certo. O protagonista, Jack Hall, é um paleoclimatologista da NOAA, que é a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, uma agência do governo americano que existe de verdade. Ok, eles dão pra ele um crachá que existe de verdade, já ajuda. Exato. E a cena de abertura, que mostra o colapso da plataforma de gelo Larsen B na Antártida, é baseada num evento que de fato aconteceu em 2002. Ah, é verdade. Então, nos primeiros minutos, o filme diz pro espectador, olha, o que estamos mostrando tem base na realidade. Eles fisgam a gente com fatos, Certo. antes de mergulhar de cabeça na ficção. Precisamente. E é a partir daí que a licença poética assume o controle. A comunidade científica na época, e até hoje, aponta 3 grandes problemas. O primeiro e mais óbvio é a velocidade. Claro. Uma mudança climática abrupta, mesmo uma considerada rápida pelos cientistas, levaria décadas ou séculos, não dias. O climatologista Stefan Hamstorff, um dos maiores especialistas nessa área, afirmou que essa compressão do tempo é a maior impossibilidade científica do filme. É o tempo de Hollywood. Tudo acontece em 2 dias para caber em 2 horas. E os outros problemas? O segundo é o conceito de congelamento por choque, aquela cena icônica do ar super frio descendo e congelando os arranha-céus de Manhattan. Fisicamente, isso desafia as leis da termodinâmica. Não existe um mecanismo conhecido que permitiria esse tipo de transferência de energia instantânea. Entendi. E a terceira crítica é sobre a inundação de Nova York. A onda gigante mostrada no filme se comporta como um tsunami. Mas para o espectador comum, uma onda gigante é uma onda gigante. Será que essa distinção realmente importa para o impacto emocional do filme?
Ou os cineastas estavam certos em priorizar o espetáculo sobre a precisão geológica? Essa é a questão central. Do ponto de vista narrativo, eles estavam absolutamente certos. Um tsunami é visualmente mais dramático. Muito mais. Mas, cientificamente, tsunamis são causados por eventos geológicos, como terremotos ou deslizamentos submarinos. Uma tempestade, por mais forte que seja, criaria uma maré de tempestade, que é uma elevação gradual, ainda que devastadora, do nível do mar. Não uma onda vertical gigante que avança pela cidade. Eles pegaram o efeito visual de um desastre e atribuíram a causa de outro. E além da ciência criativa, tinha um elemento político muito claro e pouco sutil. A figura do vice-presidente, o Raymond Becker, que ignora todos os avisos científicos até ser tarde demais. Foi amplamente vista como uma crítica direta à administração Bush da época e sua postura sobre as mudanças climáticas. Sem dúvida. O próprio diretor confirmou essa intenção. O filme estabeleceu um arquétipo muito poderoso e simples, o cientista-herói que alerta e o político cético que nega. Esse conflito virou a espinha dorsal de muitos debates sobre o clima desde então. O filme deu um rosto para esses dois lados da discussão de uma forma extremamente popular. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? Temos um sucesso de bilheteria, visualmente impressionante, com uma ciência exagerada e uma mensagem política clara. A história poderia terminar aí, né? Como um artefato da cultura pop dos anos 2000. Mas o impacto mais duradouro do filme aconteceu fora dos cinemas. E aqui a história fica realmente notável e, de certa forma, mais importante que o próprio filme. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Yale, publicado logo depois do lançamento do filme, decidiu medir o impacto real na percepção do público. E os resultados foram inequívocos. Eles descobriram que o filme, de fato, mudou a forma como as pessoas pensavam. Mudou e de forma mensurável. Após assistir ao filme, os espectadores relataram níveis significativamente mais altos de preocupação com o aquecimento global. Sério? Sim, eles passaram a considerar os impactos das mudanças climáticas, como enchentes e ondas de frio, como mais prováveis de acontecer em suas próprias vidas. O filme tornou a ameaça menos abstrata e mais pessoal. Mas foi além de só aumentar a preocupação, certo? O estudo apontou para uma mudança mais fundamental na compreensão do problema. Sim, e esse é o ponto mais profundo e o verdadeiro legado do filme. O estudo de Yale concluiu que o filme popularizou o que os pesquisadores chamam de modelo do limiar. Modelo do limiar. Isso, o Threshold Model. Antes do filme, a percepção geral era de que as mudanças climáticas eram um processo gradual, lento, linear. O filme introduziu na mente do público a ideia de um ponto de não retorno, um limiar que, uma vez cruzado, desencadearia consequências rápidas e catastróficas. Nossa. Ele mudou o clima de um problema crônico para uma potencial crise aguda. E a descoberta mais chocante do estudo, pelo menos para mim, foi a citação direta de que o filme aparenta ter influenciado as preferências eleitorais dos espectadores. Isso é um poder imenso para uma obra de ficção. É gigantesco. Fico pensando no paradoxo aqui. Um filme que os cientistas criticaram tanto por ser impreciso, acabou sendo mais eficaz em promover a agenda deles do que os próprios relatórios científicos. Exatamente. E isso levanta uma questão ética desconfortável para a comunicação científica que perdura até hoje. Se a ficção exagerada funciona para mobilizar a opinião pública, qual é a tentação de usá-la? O filme, talvez sem querer, abriu essa caixa de Pandora. Ele se tornou uma ferramenta de comunicação científica e uma forma de intervenção política indireta, provando que uma narrativa poderosa pode superar dados brutos na batalha pela atenção do público. E essa influência continua. O fato de o filme estar disponível hoje em 4K no Disney Plus, aqui no Brasil, por exemplo, significa que novas gerações estão sendo expostas a essa mesma narrativa poderosa, a esse mesmo modelo do limiar, 20 anos depois. Sem dúvida. Ele continua sendo um ponto de entrada para a conversa sobre o clima para muitas pessoas, moldando a percepção inicial do problema com imagens que são muito difíceis de esquecer. Recapitulando nossa jornada, então. O Dia Depois de Amanhã é a obra definitiva das contradições. Ele fracassou como um documento científico preciso, mas foi um sucesso inegável como espetáculo cinematográfico. E, de forma completamente surpreendente e talvez um pouco preocupante, se tornou um dos catalisadores mais eficazes para a conversa global sobre o clima. O legado final dele é a prova de que, para engajar o grande público em um tema complexo e assustador, a ressonância emocional e a escala visual podem ser mais poderosas do que a precisão factual. Pois é.
O filme pegou a ansiedade climática, que é algo abstrato e difuso, e a transformou numa catarse coletiva, visual e memorável. Ele nos deu um pesadelo que todos podiam compartilhar. E isso nos deixa com uma reflexão final que parece mais relevante hoje do que em 2004. O sucesso do filme em mobilizar a opinião pública dependeu diretamente de sua disposição para exagerar e dramatizar a ciência. Com certeza. Isso levanta uma questão importante para os dias de hoje. Qual é o papel e a responsabilidade da cultura popular na comunicação de crises científicas urgentes? E quando a ficção se torna mais influente que os fatos, quais são os benefícios e, mais importante, quais são os perigos?